Bem-vindo, bem-vindo, Adriane, bem-vindo, André, bem-vindo a todos que vão chegando aqui. Que alegria estarmos em mais uma Conexão Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, essa conversa que nós temos feito, né, Marco? Desde muitos anos, pelo menos pandemia. Marco foi quem, primeira vez, me fez criar coragem para entrar numa live, ele que é de tecnologia, naquela pandemia, né? E que bom estarmos com a Renata, que conhecemos desde lá da Europa, também aqui na nossa formação. Então, bora lá conversar, né? Dessa vez essa live, como tem sido, é um pouco continuação das anteriores, né? A última que a gente fez, eu e Marco fazemos essas conexões a cada 2 meses. A última foi falando de mães e filhas com a Larissa, e falamos muito da relação das filhas, como elas devem tomar a mãe, como elas se relacionarem com a mãe. Uma das perguntas que nos provocou foi de uma mãe, invertendo um pouco essa pergunta, né? Como nós, mães, devemos lidar com as filhas, né? Suportar, às vezes, querer fazer por elas, e pequenas, e sabendo que elas precisam da gente também se conter. E aí viemos com essa ideia de chamar a Renata, que tem trabalho bonito aí na nutrição, com alergias alimentares, trabalha muito na relação de mães com suas crianças, por que não dizer de pais também. Eu e Marco somos pais, e então vamos trocar figurinhas aí. Marco, passo a bola para você. Muito obrigado, Rinaldo. Só comentar que eu não te estou a ver, só te ouço, e a Renata deve ser alguma questão técnica aqui, mas ouvindo já está perfeito. Então, muita alegria de estarmos juntos outra vez com a nossa querida amiga Renata, e muito contente pela escolha deste tema, não é? Que nos levou também a discutir e a falar aqui de alguns vieses muito interessantes, e estou feliz de estarmos juntos mais uma vez, e sobretudo por partilharmos este espaço e podermos trazer este tema, porque é um tema que está sempre na ordem do dia, não é? E sempre com a esperança que seja útil e que possa trazer reflexão, inspiração para quem nos estiver a ver e ouvir. Então, mais uma vez, Rinaldo, muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado também à Renata por aceitar o convite. E aqui estou, desde Sintra, em Portugal, na região de Lisboa, para falarmos deste tema. Vou passar a bola para a Renata, para que ela possa também fazer a sua introdução e começarmos então a dar início ao desafio. Eu quero primeiro agradecer esse convite, que eu fiquei muito feliz, né? E parabenizar o Rinaldo e o Marco por esse trabalho tão lindo, né? Que eles foram tecendo ao longo dos anos, né? Lembro dos nossos encontros, né? Lá em Bade, na Alemanha, né? Quantas trocas, quantas conversas, quantos estudos. E é muito bonito ver que da amizade de vocês foi surgindo esse trabalho. E é uma honra poder colaborar, poder estar aqui, né, e dividir um pouquinho também do trabalho que eu fui desenvolvendo. Então, eu quero agradecer. Tá bom, tá bom. Então, eu tô vendo aqui que nosso figurino tá parecido, os três estamos de vermelho. A diretora de fotografia da nossa live aqui nem pensou nisso, mas nada é por acaso, né? Que bom, estamos em sintonia. Então, vou rapidamente aqui levantar esse tema a partir do meu olhar. Eu sou um mediador de conflitos, né? E sou pai. E nessa perspectiva da mediação de conflitos, me chama a atenção observar que nesse tema de filhos, mães e filhos, pais e filhos, curiosamente, a gente ouve muita mãe reclamando da ausência do seu companheiro, do seu marido, do pai da sua criança, né? É como se ele não assumisse o ônus. O tema nosso é ônus ou bônus, delícias ou dores da parentalidade, né? E pelo lado dos homens, eu também vejo muitos homens reclamando de que, poxa,
eu quero participar, mas eu quero participar realmente de tudo, eu quero decidir também sobre alimentação, eu quero decidir sobre os programas, e às vezes eu vejo, principalmente quando há uma separação, mas mesmo quando o casal permanece junto, pouco espaço para eu, de fato, exercer essa paternidade com mais intenção, com mais autonomia, com mais participação, né? Eu acho que fica claro que o início da vida de uma criança, o lugar da mãe é inquestionável, né? É uma simbiose, é difícil para nós homens estarmos ali. E difícil também entender que aquele processo ali que está sendo vivido por aquela mãe junto àquela criança é de uma dimensão de bônus e de ônus que a gente não tem ideia. Então é muito difícil, muitos casamentos terminam nesse início, porque vem de um casamento muito longo, onde só tinha o casal, e de repente chega uma criança e ocupa esse espaço, né? Então, antes de aprofundar sobre isso, eu trago esse desafio, né? Como a gente pode tratar de bônus, pode tratar de ônus, a perspectiva da mãe, a perspectiva do pai. Talvez eu passaria, Marcos, se você permitir, logo para a Renata, que ela já assume aí, fala um pouco do trabalho dela e depois aí a gente segue. Pode ser, Renata? Pode ser. Vou primeiro contextualizar um pouquinho do meu lugar de fala, né? Então, eu trabalho como nutricionista de bebês há 20 anos, né? E nesse trabalho que eu fui vendo tantas questões que aconteciam, né, na relação entre o pai, a mãe e o bebê, porque eu via muita alienação parental com a alimentação, né? Então, de uma forma muito sutil, porque não é porque isso é o certo, não, isso é o certo, o meu jeito é o certo. E principalmente quando eu comecei a trabalhar com alergia alimentar, eu via muito conflito nas relações. E aí eu já estava trabalhando eu já era nutricionista, né, há 10 anos, quando eu conheci a constelação familiar. E aí eu comecei a compreender essas dinâmicas a partir, né, da base de estudo da constelação. Porque eu via, mas eu não tinha recurso ainda para trabalhar, né? Eu fui fazer formação de doula, depois fui trabalhar, né? Eu sou tutora do método Canguru, aí fui estudando também os conceitos de parentalidade a partir dessa formação. E aí eu fui integrando, né, essa forma de olhar para a relação pai, mãe e bebê, né? Como base, né, a partir da ótica das ordens do amor. E aí, o que eu fui vendo? A fantasia que tem com relação à maternidade, principalmente, a paternidade também, mas a maternidade mais, né? Como o ônus da maternidade, ele é muito grande, né? Porque é muita doação. E aqui eu tô falando de uma doação independente da tarefa que essa mulher vai desempenhar. Porque toda mulher corre risco de morte para um bebê nascer. Então, só isso já é gigante. Porque o que acontece corporalmente, né, com a mulher é muito grande. Então, é algo divino, né? Só que quando a gente torna isso divino como fuga, não tem uma conexão em verdade com o seu ônus. E aí é que vem muita frustração. Porque vem uma expectativa com a maternidade, aqui eu falo de muitas mulheres que eu atendi ao longo dos anos, né, que vem com uma sensação de frustração depois do nascimento. Aí vem depressão pós-parto, vem uma série de outras questões, né, que somam a essa dor, né, porque não é fácil. Tem toda a sua beleza, tem toda a maravilhosidade que é, né? Tem todas as bênçãos que é. Ao mesmo tempo, tem o seu ônus proporcional, né? E aí eu faço um paralelo para ficar um pouco distante, desidentificado com o que é a maternidade, para ficar até mais fácil de entender.
Imagine o Bill Gates da vida. Olha o bônus que é ser o Bill Gates, por exemplo. Ou ser uma pessoa que é muito famosa, uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Tem todo o seu bônus. Só que tem o seu ônus proporcional. Ele não pode, do dia para a noite, falar tchau, não quero mais fazer isso. Porque ele sustenta um monte de gente. Então, não tem como simplesmente você falar cansei. Não quero mais. Porque a proporção disso é muito grande, é exponencial. Né? Então, o ônus ele é sempre proporcional ao bônus. Em todas as tarefas que a gente exerce na vida. E a parentalidade, ela é um papel, ela é uma tarefa. E isso também é algo que quando a gente traz para o real, tira um pouco do enfeite, da divindade da coisa, porque traz para o humano. E um dos calcanhares de Aquiles, principalmente da maternidade, é endeusá-la. Porque quando eu endeuso a minha mãe, eu torno ela como Deus. Então eu desumanizo ela. E é isso que faz a gente também fazer exigências desumanas. E é isso que também gera muita culpa materna. Como se essas mulheres tivessem que suprir tudo de um filho. O que não é possível. Ou suprir todas as tarefas de uma forma 100% exemplar, o que não é possível. Né? E a gente vive uma exigência hoje cultural de que aos 30 anos a mulher tem que ser CEO de empresa, ela tem que ser uma super profissional, ela tem que ser mãe, ela tem que ser uma super esposa, ela tem que ser, né, bonita, ela não pode ter ruga, ela não pode envelhecer. Então tem uma cobrança muito grande, que é muito difícil, né? Então as mulheres que ficam tentando assumir esses papéis dessa forma, elas vão realmente entrando, elas vão adoecendo. Né? Então, quando a gente traz para o real que a maternidade é humana, isso já põe o nosso pé no chão, literalmente, né? Porque o humano vem, o radical de humano é o humus, que é terra. Isso traz a gente para a terra. Isso traz a gente para o centro. E aí, esse desejo que move, né, ser mãe, ser pai, né? O que move? E aí a gente pode pesar esse ônus e bônus com mais realidade, né? Porque não é porque, apesar de, né? Quando a gente quer muito uma coisa, é apesar de. Só que é consciente dos seus ônus e bônus, né? Que vem esse sim. E um dos maiores desafios, né, que eu vejo com relação à maternidade, e algo que é até outro termo que eu gosto de desmistificar, é que muitas pessoas trazem essa fala, né? Como se a maternidade é um amor incondicional. Como se apenas quem é mãe pudesse viver o amor incondicional. E apenas através da maternidade. Só que isso é trazido de uma forma que, como se fosse automático. Ser mãe é amar de forma incondicional. Não é. E isso eu falo por ter feito muita roda de mãe. E isso também ser um peso para elas. Porque eu ouvi de muitas mulheres: eu não consigo sentir aquele amor que eu achei que eu fosse sentir. Em segredo, com medo.
E muitas resolvem ter filho porque querem sentir esse amor. Eu brinco que a maternidade, ela não é amor incondicional. Mas ela é uma escada que te leva a chegar a esse nível de amor. Tipo, é um vestibular para pós-doc em Harvard de amor incondicional. Você vai ter todos os degraus para lapidar em você vários níveis de amor até desenvolver esse amor incondicional. Porque a criança precisa ser amada de forma incondicional. Ela vai fazer cocô em você. Ela vai vomitar em você. Ela vai fazer xixi em você. Você não vai dormir. E ela vai precisar que você esteja disponível para ela. Porque ela é totalmente dependente de um adulto. Até pelo menos uns 4 anos. Ela não anda, ela não fala, ela não se move. Então, sem um adulto disponível, essa criança morre. Ela precisa que você a ame de forma incondicional. Então, a maternidade e a paternidade é uma grande escola evolutiva para a gente desenvolver esse nível de amor. Só que esse aprendizado se dá pela doação e não pelo recebimento direto. Então, consequentemente, você ganha. Mas se teu objetivo é ganhar, vai vir a frustração. Porque é um aprendizado que se dá na tua capacidade de se doar. De sair de um lugar de tomador para um lugar de doador. Não que a gente não vá receber de outras fontes na vida, mas a gente não é mais aquela criança que vai morrer se não tiver um adulto disponível. E eu brinco que o primeiro degrau em que a mulher vai atravessar, que é muito difícil, porque o Bert nos dizia isso, né? Essa fase, principalmente a fase inicial, a doação da mulher é muito maior que a do homem. Não dá para comparar. Quando a gente olha, porque ela precisa amamentar, né? Então, assim, a gestação não é comparável essa parte. Realmente é maior. Isso não significa que o homem não tem uma grande tarefa. E tem uma frase do Marcos Castro, que é até um amigo nosso também, que ele fala: o homem no seu lugar, quando tem um filho, ele espera. E não é fácil esperar. Não é fácil esperar essa mulher voltar. Porque tudo dela está voltado para o bebê. E o homem fica num papel secundário. Ele fica num papel coadjuvante. As mulheres falam que quando eu engravidei, nossa, depois que eu tive filho, tudo é o bebê, eu desapareci. Eu lembro que meu irmão uma vez falou assim, quando minha cunhada estava grávida. Ele falou assim, só que eu já desapareci faz tempo, porque quando você engravidou, eu desapareci. Então, sim, né? O homem também pode ter depressão pós-parto. Então, esse lugar de olhar para o que está difícil para todos. E aí, esse casal, ou esses pais dessa criança, sendo um casal ou não, eles podem se olhar como adultos e como parceiros, onde os dois olham para a criança. Ao invés de ficarem exigindo um do outro como crianças. Ser mãe, ser pai, é uma difícil travessia de adultecer.
Renata, Fala. vamos dar uma circulada? Porque eu tenho algumas coisas que eu queria falar aqui, só para não ficar muito... Pode ser? Eu empolgo, né? É. Vai lá, Marco, fala tu. O que é que você quiser. Ó. Posso falar, sim. Então, pegar aqui o gancho desta fala da Renata para falar um pouco daquilo que é a natureza masculina e desta espera, não é? Que o nosso amigo Marcos, esta frase que o homem precisa esperar, não é? A natureza masculina, deste temperamento masculino, ela tem raízes muito antigas. Então, deste cérebro reptiliano de há milhares de anos, que levava a que o temperamento masculino, o que é que procurava? Procurava a segurança do seu clã, procurava o alimento, procurava o teto, ou seja, o lugar seguro onde manter a sua família e o seu clã em segurança. E isso obrigava a algum movimento. Essa natureza, ela permanece no temperamento masculino até aos dias de hoje. E o que acontece é que essa necessidade de segurança, ou seja, de manter o controle da situação, para muitos homens ou para o temperamento masculino, quando essa necessidade de segurança se torna aparentemente impossível de garantir, isso torna-se insuportável para muitos homens ou para este temperamento masculino. Então, o que é que acontece a um homem quando tem uma companheira que fica à espera de um bebê? De um momento para o outro, ele perde o controle, porque ele não controla a saúde da sua companheira, ele não tem forma de garantir que ela permanece saudável, que o bebê que traz na barriga permanece saudável, ou seja, muitos pormenores saem do seu controle. Ou da sua percepção de controle, porque na realidade não controlamos nada, não é? Então, esta sensação de que não é possível fazer algo para garantir a segurança ou que vá tudo correr bem com a minha companheira quando ela traz um bebé na sua barriga, um bebé gerado por mim e por ela, para muitos homens é difícil de suportar. E é por isso que também muitos homens nesta fase se afastam. Porque lidar com a incerteza para o temperamento masculino é um dos grandes desafios que nós temos. Ou para quem tem esse temperamento masculino mais desenvolvido. Não é? Então, um homem que consiga lidar com essa incerteza e permanece, eu vou arriscar dizer que é um grande homem. E, sobretudo, ter essa capacidade de esperar que a sua companheira cumpra tudo o que precisa e depois fique disponível novamente para a relação. E essa espera é fundamental. Também um comentário da fala da Renata que eu achei super interessante, que é a questão de trazer, de não olharmos para as nossas mães, porque eu tenho uma companheira que é mãe, eu sou filho de alguém, portanto eu tenho uma mãe, de olhar para as nossas mães sem as endeusar, olhando para elas como mulheres, que são mulheres. Eu vou utilizar a palavra comum, que já ouvimos em alguns lugares, mas no bom sentido, ou seja, mulheres que são mulheres que vivem na Terra, não são de outro planeta. Uhum. Vivem aqui, são daqui, não é? São a nossa outra metade. Então, esta ideia de que a mãe é o sim e o pai é o não, é muito interessante se conseguirmos olhar para essa ideia, se pensarmos no homem ou no masculino, no temperamento masculino, como também essencial para trazer, portanto, esta dinâmica para o mundo real, para a Terra. Então, eu gosto de uma imagem que é muito interessante, que é uma mãe, quando tem um filho em geral, vou dizer de uma forma geral, um filho ou uma filha com muita frequência, e vamos imaginar que tem o filho nas suas mãos e leva o seu filho para o céu. E como é que leva o seu filho ou a sua filha? Dizendo, ou às vezes internamente, mas muitas vezes exteriorizando,
o meu filho ou a minha filha é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais, não é? E então eleva o seu filho para o céu. E o pai, o temperamento masculino, qual é a função que tem? Ok, é pegar no dedo, não sei como é que se diz no dedo, no Brasil, qual é o nome que se dá ao dedo mais pequeno do pé? Mindinho. O mindinho. É pegar, imaginar que o bebê está lá em cima, não é? Que a criança está lá em cima, já se acha, enfim, não é? Porque a elevaram até aquele lugar. Então o pai, o temperamento masculino, pega no mindinho, que dói, não é? Quando nós pegamos no mindinho e puxamos, e puxa para baixo, para a terra, e traz para a terra. Não é? Então, este não é fundamental. E é fundamental tanto para o filho como para a mãe, porque também ajuda a ver a mãe como uma mulher da terra, não como uma deusa. E eu gosto muito desta imagem, que é, ok, tu já és o mais bonito ou a mais bonita, a mais inteligente, és tudo isso, mas vem cá para baixo e vai arrumar o teu quarto, que ele precisa de estar limpo e arrumado. Sim. Por exemplo. Não é? Sim. Fico com esta ideia e chuto a bola para o meu amigo Rinaldo. Nossa, tantas coisas, né? Eu acho que a gente vive um momento muito rico e muito conflituoso, né? Assim, felizmente, hoje as mulheres ocupam um espaço que tradicionalmente né, de protagonismo que muitos anos foi só para homens, e hoje elas dividem esses espaços e muitas vezes ocupam esses espaços com mais competência, inclusive. Né? Então, eu acho que talvez, se a gente pensar em formas da gente prevenir esses problemas aí, principalmente que Renata e que Marco falaram, né? Dos ônus de ser mãe, eu acho que a gente também se abrir a essa possibilidade de que nós homens temos um lado feminino, um lado cuidador, né? E que as mulheres têm um lado masculino, e às vezes alguns casais, né, eles invertem esses papéis, e tudo bem, é a primeira questão. Né? O papel da mãe nunca vai ser substituído pelo do pai, por mais que ele seja um cuidador nato. O papel da mãe é da mãe, né? Não tem como. Mas eu me lembro, assim, eu acho que a chegada de um bebê, a chegada do primeiro bebê, talvez, pensando junto, como prevenir esses problemas, a gente, no processo da gravidez, já fazer isso de uma maneira partilhada. Né? Então, existem cursos de mulheres grávidas e existem cursos de casais grávidos. Então, é viver o processo da gestação a dois. Porque, como Renata falou, na hora que vier a decisão de o que dá para a criança, já tem previamente algum tipo de alinhamento, onde tem uma terceira pessoa de fora ali sinalizando, e os pais têm antes, porque de fato é isso, né? Na hora da aflição, o que eu vou dar para minha filha que está chorando, o que eu vou dar para o meu filho que está aos prantos no meio da noite, é uma decisão sob tensão. Né? Eu vejo as mulheres falando desse ônus, vejo os homens que, às vezes, como o Marco falou, se afastam por não assumir esse ônus. Mas eu queria enfatizar nessa minha fala o tamanho do bônus. Né? Eu fui um pai que, felizmente, tive a oportunidade de viver uma gestação junto, de participar, de estar junto. E, assim, claro que não dá para comparar né, o papel da mãe, o ônus da mãe, mas eu nesse lugar também, né, de mediador, de um olhar terapêutico, a gente olhar para uma criança que olha para sua mãe ao amamentar, é de uma entrega, é de um amor, é de uma rendição, que, assim, se existe algum bônus, eu imagino que aquele é um bônus. Né? O problema é que, às vezes, a mãe e o pai também, eles estão tão assoberbados com as suas exigências, porque eu estou abrindo mão das minhas saídas, das minhas noites de forró, das minhas baladas, das minhas amigas, e você abre muito mão das coisas mesmo.
de preferência, pai e mãe abram juntos, porque pior é quando a mãe abre e o pai não quer abrir, aí já começa um pouco da confusão, né? Mas eu acho que a ideia aqui é a gente entender. Renata falou de uma coisa que eu também acho que é perfeita, que é a aprendizagem. Como mediador de conflitos, a gente aprende com os conflitos. A gente aprende muito mais na hora dos problemas, na hora que você vê uma criança chorando ali no meio da madrugada e você consegue acolher aquela criança e ela dorme. E você descobre um caminho ali que não tem custo nenhum que te diz, porque na hora ali você teve ideia de fazer um chá e de dar aquele chá e sei lá, e aquela criança acalmou. Então, você lidar com esse conflito, e a intuição da mãe é muito maior do que a do pai, mas o pai também pode ter. Eles ficaram juntos, e assim, você lidar com esse conflito e acalmar aquela criança e vê-la dormindo na cama. Né? Então, eu queria trazer, né, para muitas das mães que às vezes mulheres que nem são mães. Eu acho curioso, assim, mulheres que falam assim, não quero ser mãe. E eu acho super legítimo, porque no passado também era uma obrigação ser mãe. Não existe essa história de ser obrigada a ter mãe. Eu, inclusive, fico muito feliz com muitas vezes a possibilidade de uma mãe que pare e que depois fala assim, olha só, eu prefiro dar essa criança, eu quero, a avó que vai cuidar melhor dessa criança, eu vou estar ali junto, mas nesse momento eu estou precisando. Enfim, eu acho que tem espaço para tudo, tem que acolher o que é, não o que a gente idealiza. A mãe que tem que fazer tudo, tem que trabalhar, tem que botar dinheiro em casa e tem que estar ali o dia inteiro. Mas, de fato, eu acho que é importante, enquanto homem, eu vejo isso, né? Porque a Renata falou aí de como é difícil o processo da chegada de um bebê. E o meu caso é típico, porque depois de 9 anos de casado, curso de casais grávidos e tal, depois de 2 anos, 3 anos de criança, o casamento acabou. Então, assim, né, é muito, muito, muito difícil. Né? E não tem receita. E também não sei se acabou por causa da criança, porque às vezes acabou porque tem que acabar, né? Não temos também que... Agora, eu acho que, já terminando a minha fala, é importante, por mais que o papel da mãe seja relevante, nós homens devemos saber também a hora de esperar, eu acho também que é importante nós homens sabermos a hora de reivindicar o nosso papel enquanto pai. Né? Porque às vezes nós estamos com isso, inclusive, investindo no próprio casamento. Não, hoje nós temos que sair. Vamos deixar essa criança com a avó, com uma cuidadora, porque senão o casamento acaba. Ou então, olha, não, hoje eu quero ficar com essa criança. Quero... Às vezes, se a criança é mais velha, poder também viajar o pai com essa criança. Não estamos falando da criança pequena, né? Mas a gente saber esperar, saber dar lugar para a mãe se recuperar daquele trauma, daquele parto, aquele medo de morte, daquela coisa. Mas também, quando a gente não vê espaço para isso, a gente, enquanto pai, que também nós temos direito, né? Por mais que a gente não tenha o papel da mãe, a gente, amorosamente, ocupar esse espaço. Porque, às vezes, principalmente quando tem conflito no casamento e, às vezes, uma separação, às vezes o pai se afasta porque ele não dá conta. Né? Porque assim ele já está tendo uma briga com a mãe, aí tem que brigar. Mas aí nesse ponto eu acho que lembrar do bônus, né? E eu vejo às vezes hoje pais assim andando pelas ruas com seus filhos, mães andando com seus filhos, né? Todo aquele vazio existencial que nós todos temos. O Renê entrou aí, querido amigo, terapeuta, né? Todos nós temos esse vazio e a chegada de uma criança ocupa para o ônus e para o bônus, principalmente, esse lugar dessa solidão, esse lugar desse vazio, né? E é importante para a criança, é importante para os pais também, para a mãe também, para todos, a gente ocupar esse espaço amorosamente. Com certeza, Rinaldo. E nós te ouvindo assim, né? E parafraseando também nosso amigo Renê, que entrou aqui, que também é psicanalista, né? O pai, ele entra nesse momento justamente para sair da simbiose. Então, a simbiose, essa relação mãe-bebê, assim, é super importante para a vinculação, essa entrega, esse olho a olho que você trouxe muito bem, que o bebê olha para a mãe, ele vê Deus, ele vê tudo,
né? E assim, é um lugar de êxtase receber esse olhar. E essa conexão, né, é super, super importante para a gente aprender a vincular. Só que soltar é tão importante quanto. Porque isso dura um tempo. Senão, vai entrando, vai ficando, se essa fusão permanece por tempo demais, a gente fica sem borda, sem pele, né? Precisa ter o você é você, eu sou eu, mamãe, né? Que é o começo dessa individuação, né? E o pai é super importante para entrar nesse momento, falar, tá bom? Né? E aí quando a criança vê o pai, ela vê o mundo, né? Que é o que o Bert dizia, a mãe traz o filho para a vida, o pai leva o filho para a vida, né? E aí esse filho, ele vai entendendo, né, que amar o papai não é abandonar a mamãe. Eu posso ser amado pelo mundo e trazendo a nutrição, eu posso ser nutrido pelo mundo, não só pela minha mãe, né? Eu posso desmamar, né? Então, amamentar é extremamente importante. A gente defende, eu defendo com unhas e dentes a amamentação. Só que chega uma hora que esse bebê precisa também comer, senão a gente começa a ter outros problemas, né? Inclusive de desenvolvimento de musculatura, de fala e etc, né? Do desenvolvimento mesmo. Então, esse soltar, é permitir que essa criança desenvolva autonomia proporcional da idade. Isso não é abandonar a mãe. Então, esse permitir que o filho ame o pai, assim como ele me ama, né? Com essa frase, né? Que é, filho, você pode amar o seu pai, né? E permitir que esse pai ame o filho é como a mãe permite que esse filho saia da simbiose sem a sensação de perda. E que ela também não sinta isso como perda, e sim como um desenvolvimento, sair do envolvimento. E aí eles se complementam, porque nós somos, né, como vocês disseram, nós somos o nosso aspecto feminino e masculino. Somos nosso pai e a nossa mãe. Eu não tenho como escolher entre um deles. Independente do nível de conflito que existe entre eles, eu não posso escolher, eu sou os dois. É e, não é ou. Passou, Renata? Passei, pode. Vai lá, Marco. Desculpa, eu não percebi. Como eu não estou a ver a vossa imagem, não percebi, mas é muito linda essa fala da... Viu, Marco? Sua imagem está perfeita aqui pra gente. Sim. Aqui tá ótimo. É isso, enfim, pegando aqui na fala da Renata e um pouco no seguimento do que eu vinha a falar antes, essa capacidade do homem permanecer e de fazer parte desse movimento, quando a sua companheira permite ao filho fazer esse caminho para o pai, é fundamental para esse movimento, que não é um movimento de separação, pelo contrário, é um movimento no fundo, no caminho da sua liberdade individual, para se tornar um ser individual, sair dessa simbiose, que é um movimento que leva tempo e que custa, dá trabalho, não é, esse movimento. Mas para estes homens que sabem esperar, e sobretudo este saber esperar, tem também muito a ver com aquilo que nós homens temos da nossa infância, da nossa juventude, da nossa vivência, da nossa própria família, da relação que temos com a nossa própria mãe, com o nosso pai, e de termos a capacidade de também trabalhar sobre essa nossa vivência. Porque se trazemos um pouco de vazio dentro de nós que precisa de ser preenchido ou que precisa de ser trabalhado, quando chegar o momento de criarmos a nossa própria família com uma companheira,
esse vazio, entre aspas, ele vai surgir. E ele vai, de alguma forma, ser um obstáculo a essa permanência. Então, essa forma de prevenir que o Rinaldo falava implica também trabalharmos em nós. Termos essa coragem, essa capacidade de trabalharmos em nós e de procurarmos preencher esses espaços de forma a que possamos evoluir e sermos homens inteiros ao lado de mulheres inteiras. E dessa forma podemos também ter mais capacidade de permanecer, ter mais capacidade de estar presentes. Eu como o Rinaldo, fui um pai e sou um pai muito presente na vida dos meus filhos. Eu troquei fralda, eu dei banho, eu dei o biberon, eu fiz tudo isso. E foi uma bênção ter tido essa oportunidade. E consegui ter essa participação sem nunca que a minha companheira se sentisse menos no seu papel de mãe. Pelo contrário, eu creio, e por aquilo que eu vi e que vejo hoje em dia, ela sentiu-se, ao contrário, sentiu-se mais acompanhada, sentiu-se mais apoiada. E isso, desde o meu papel e desde o meu temperamento masculino, sempre na missão que eu senti que tinha, e nessa altura ainda não tinha desenvolvido este conhecimento, ainda não tinha saído para estudar, procurar também trabalhar as minhas questões. Nessa altura ainda não tinha passado por esse caminho e, contudo, de alguma forma foi possível transitar por esse processo de uma forma que eu hoje vejo que foi muito positiva para os filhos que temos. Então, essa capacidade também de permanecer e de ter o acesso aos filhos, e creio que os pais que hoje em dia, creio que o Rinaldo também já vê isso no seu filho, que já têm filhos crescidos, não é? Conseguimos claramente ver agora também que temos este conhecimento e esta experiência, esta sabedoria que fomos adquirindo, ver em primeira mão, não é? O efeito que isso tem na vida destes jovens. No meu caso, que tenho uma filha já adulta e 2 adolescentes, é mais do que conhecer a teoria e mais do que ter vivenciado e experienciado isto na pele, nas formações que tivemos e nos momentos até que partilhamos juntos, é ter a oportunidade de ver isto com os nossos próprios olhos. E de ver, e isto, porque é que eu digo isto? Também para inspirar e de alguma forma animar as pessoas que nos possam estar a ver agora e as que vão ver noutra ocasião, a procurar esse conhecimento, a procurar essa sabedoria, procurar mais do que ter esse conhecimento do ponto de vista teórico, é trazê-lo para a prática, trazê-lo para a sua vida. Eu vejo, e creio que vocês também têm essa experiência, muitas pessoas que até têm esse conhecimento, mas têm muita dificuldade de o trazer para a sua vida, para a sua prática, para a sua vida real. E com isto chuto para o meu amigo Rinaldo. Pois é, Marco, completo assim o que você está dizendo, que esse aprendizado ele é melhor quando ele é feito a dois, pelos dois, pelo pai e pela mãe, né? Porque eu também troquei fralda, eu também fiz tudo isso, e a gente aprendeu isso, eu e a mãe, meu filho, juntos, né? Porque às vezes, justamente depois de uma noite de mamar e tal, a mãe não aguenta, e nós podermos ter o privilégio de trocar uma fralda, né? De ficar uma noite sem dormir, eu encaro isso como um privilégio, assim, não é brincadeira, né? Porque se a gente olhar do ponto de vista puramente material, era melhor estar numa festa, é melhor estar vendo um jogo de futebol na TV. Mas a questão é, né, o que eu ganho também trocando essas fraldas né? E aí, retomando uma coisa que Renata falou, que eu acho que é super importante, né? O tema dessa live a gente pensou em fazer o que seria uma parentalidade consciente, né? E eu diria, a gente fala isso muito nas conversas sobre adolescentes, mas também com crianças, né? Desse desafio da parentalidade no sentido de acolhimento, mas também de dar contorno, né?
Isso é mais claro com os adolescentes, mas vamos pensar, né, desde criança, e aí de novo eu rendo aqui as minhas homenagens a uma francesa chamada Stéphanie, que nos propiciou encontros durante os 9 meses no Rio, antes do Felipe nascer, que ela falava, por exemplo, da importância de ter um quarto para o bebê, um quarto todo cheio de tapetes e poltronas e almofadas, e como era importante que mesmo que os pais tivessem que dormir com a criança naquela noite de insônia, que isso se desse no quarto da criança, que os pais se deslocassem para o quarto da criança. Então, é claro que nos primeiros dias, nosso filho dormiu no bebê ao lado da nossa cama, mas logo que a gente percebeu intuitivamente que ele acordava de noite e era possível, a gente, ao invés de levar ele para a nossa cama, levar ele para o nosso quarto, a gente ia para o quarto dele. Ainda muito pequenininho, a gente acolhia aquele choro, a mãe às vezes dava de mamar, depois de mamar, às vezes eu colocava para dormir, meio que no meio das almofadas ali, não sei quem dormia antes, mas no fundo, quando a criança dormia e a gente percebia, a gente saía e voltava para o quarto. E deixava ele lá no quarto dele. Percebe que ainda muito pequeno, essa ideia de um contorno, aí ele chorava, a gente voltava. É um exemplo, né? Aí quando mais velho, depois começa a andar, 3 anos, 4 anos, a criança, isso é coisa mais de pai um pouco, ou da mãe que tem essa energia masculina, ele começa a subir numa cadeira e olha para o pai e para a mãe assim, posso? E a tendência não pode, vai cair, e a gente finge que não está vendo e deixa subir. Desde que o risco do tombo seja pequeno, deixa subir. E quando é maiorzinho, deixa subir na árvore, desde que esse contorno junto com o acolhimento é um grande desafio, né? E, de fato, essa é uma energia, muitas vezes, né, mais masculina, porque a energia feminina tem a ver com esse cuidado, com, às vezes, até um excesso de zelo. Mas eu acho que as mães também, na última live, teve essa pergunta, como é que eu suporto não fazer tal coisa para minha filhinha? Né? Porque é isso, é algo que, quando a gente vê, a gente vai. E Renata falou disso, da importância da gente, antes de ir, respirar fundo e perguntar, será que ela é capaz de fazer aquilo? Será que ela corre riscos de fazer aquilo sozinha? Né? O risco é um risco que vale a pena correr, porque também, às vezes, se cair e machucar, está tudo certo, faz parte. Né? Você andar de bicicleta e cair, ralar, e dependendo da idade, claro, né? E, claro, e aí isso vai ficando cada vez mais desafiador com adolescentes. E aí, sim, cada vez mais vai se dando importância para uma despedida dos pais, despedida de verdade. Né? Quando começa a chegar a 16, 15, 16 anos, não vamos ter tempo de falar isso nessa live, seria uma live só para adolescência, mas o desafio que, né, eu estou passando, o Marco também está passando, o meu está com 18, né, que é da gente, a gente também querer continuar com um filho que ouve o que a gente fala, que conta para a gente as coisas que está fazendo, e a gente vê ele, às vezes, fazendo coisas que ele sabe que a gente não quer, e a gente, de novo, suportar, deixar ele fazer dentro de determinados limites, e outras vezes não deixar ele fazer, porque ele tem que fazer determinadas funções, ele tem que estudar em determinados horários, ele tem que cumprir determinadas tarefas, ele tem que ajudar na louça, ele tem que ajudar no mercado, ele não pode ficar com videogame tanto tempo, enfim. Mas é a mesma coisa ali, e não tem receita. A gente, ônus e bônus. Se eu quero ser um pai consciente, não tem almoço grátis, não tem nada sem conflito. Tudo é no conflito. Agora, Renata, antes que a gente, né, enfim, já temos um tempinho, você falou na nossa conversa prévia algo que me tocou tanto, e eu queria que você falasse para ficar registrado aqui na nossa live, né? Porque eu, como eu falei, né, o meu casamento terminou depois de 9 anos de casado e a gente não encontrou esse caminho, né, com a chegada de uma criança, por mais que a gente aprendeu. Você falou uma coisa que me tocou, que é essa coisa
tempo que a mãe precisa para se reconstruir e do tipo de conflito interno que ela está vivendo ali, com a chegada desse bebê, né? E que para nós homens é importante ter consciência disso. Talvez, né, a gente ter consciência, pelo menos o conflito fica menos pesado, né? A gente conseguir olhar para entender o que ela está vivendo quando ela não consegue estar presente da forma como a gente gostaria ou como a gente tinha antes dela ter um filho, né? Dela parir. Nossa, Rinaldo, te agradeço porque essa tradução, assim, né, para o homem poder entender o que acontece com a mulher, para entender que não é uma rejeição. E até para as mulheres entenderem isso também. Porque como fica tudo muito confuso, porque tem uma alteração hormonal muito grande, né? Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É difícil até entender o que a gente sente, né? O que uma mulher sente. Então, assim, o que acontece no puerpério é o que acontece na fase pré-menstrual, vulgarmente chamada de TPM, por 2 anos. Então, a TPM, ela não é tensão. Eu brinco que ela é tempo para mim. Eu preciso me resguardar. E aí, se a gente não respeita isso, aí vem o né? Porque eu preciso disso, né? Só que o que acontece no puerpério? O puerpério não demora 40 dias. Isso, 40 dias é o tempo de retorno da musculatura interna do útero, da vagina, para o lugar após o parto. Então, após 40 dias, teoricamente, uma mulher, do ponto de vista fisiológico, anatômico, melhor dizendo, poderia voltar a ter relação. Tá? Só que isso não define o puerpério. Puerpério é a fase de simbiose. É a fase onde mãe e bebê nem sabem quem é quem. Tá sem borda. Tá sem contorno. É tipo uma coisa só. Então eu não sei até onde sou eu, até onde é o outro, né? Então isso fica muito fusionado. E libido não é só desejo sexual. Libido é pulsar de vida. Então toda a libido dessa mulher está no bebê. O hormônio que promove o expulsivo do parto é o mesmo hormônio que promove a ejeção do leite, que é a ocitocina, que é o mesmo hormônio do orgasmo, por exemplo. Então, quando mulheres falam, eu não sinto desejo sexual, por exemplo, isso também não é uma verdade absoluta. Porque a mulher está sendo suprida de uma certa forma, e aqui eu falo com muito cuidado, porque como esse lugar divino e humano fica muito... tem uma cisão hoje em dia, né? Então, assim, em Deus, a mulher vira mãe, ela vira divina, então ela quase não pode voltar a ser mulher. Então, é um lugar que está tão seccionado ainda, que isso é ruim para todo mundo, né? Então, trazer essa humanidade para as mães é necessário, inclusive para a mulher ser vista como mulher, né? Então, se ela tem o pele a pele, se ela tem toque, se ela tem ocitocina na corrente sanguínea o tempo todo, ela não vai ter esse desejo. Não porque ela não tem vontade, mas porque ela está sendo suprida de uma outra forma. E isso é muito forte, porque a mulher, todas as reservas da mulher, elas estão focadas para a sobrevivência desse bebê. Então ela fica realmente exaurida. Emocionalmente, fisicamente, tudo. Tem uma regressão psíquica, porque ela precisa estar 100% disponível para o bebê. Então, é como se não visse mais nada. E isso a natureza faz com o corpo da mulher para que ela consiga estar disponível para esse bebê ficar vivo. Então ela vai até se incomodar com o cheiro do homem muitas vezes. E tem essa rejeição do tipo, né? Para que ela consiga ficar ali.
a memória fica alterada. Porque não é para caber muita coisa na cabeça. É para ficar aqui. Se não tivesse toda essa alteração neuroquímica, a mulher também não ia conseguir ficar ali. Porque não é fácil. Então, é muito difícil voltar. E aí, quando o homem dá esse deadline, né, que vocês trouxeram, do tipo, tá bom, isso é importante, porque isso ajuda também o bebê ir, né, ir pro mundo. Isso, só que é difícil para a mulher. Então, é um lugar de transgressão, onde o homem tem que, não de uma forma violenta, claro, nem agressiva, mas assim, com muito tato e conversa, ajudá-la a encontrar esse limite, né? O Winnicott dizia que a mãe suficientemente boa é aquela que sabe se fazer menos necessária. Só que não é fácil perder aquele lugar de endeusamento do bebê. Então é nesse lugar que o homem também ajuda e a mulher confiar que ela pode voltar a ser mulher, voltar, tipo, esse tempo ele é super importante e necessário, mas ele é um tempo. E aí, só vou somar rapidinho, mais um minutinho, com o que você trouxe, né? Até do que veio na live com a Larice, né? Da mãe, até onde eu posso ir? Como suportar não fazer? Como suportar não ajudar? E aí eu quero só trazer uma observação para essa fala que não é suportar não ajudar, é que ajudar em alguns momentos é não fazer. Né? Se a criança começa a andar, quando ela começa a andar, ela vai cair. Se toda hora que ela for quase cair, eu vou lá e dou o dedinho para ela, o que vai acontecer com ela? Toda hora ela vai buscar meu dedo. Então, se eu não suporto ela fazer a travessia para conseguir ficar em pé, e que esse ficar em pé ela vai cair muitas vezes, eu não ajudo. Eu a torno dependente de mim. Eu não estou ajudando ela a se desenvolver e crescer. Eu não estou suportando que ela não precise de mim. Então, não é por ela que eu faço isso, é por mim. É difícil. E é isso que muitas vezes baseia o nosso cuidado na área da saúde, que a gente tem que vigiar. Que o Bert Hellinger nos ensinou tanto com relação às ordens da ajuda, né? Dar somente o que eu tenho, tomar apenas aquilo que eu necessito, a primeira ordem da ajuda, né? Então, assim, é dar na medida do que o outro realmente precisa. E às vezes o que ele precisa é que eu sustente, não faça. Que eu dê na medida que as circunstâncias também me permitem doar. E sustentar. Só que a gente confundiu muito intervenção com ajuda. A gente vai toda hora lá, coloca o nosso dedo, porque a gente não consegue sustentar o processo do outro. Não sei se era isso que você me perguntou, se eu contemplei. Totalmente. Marco? Sim. Estou aqui, estou a ouvir. Não adormeci, estou a ouvir. É muito, muito interessante este tema da neuroquímica, não é? Ou bioquímica, não sei como referir, não é? Perceber, ter consciência destes processos é muito importante para nós homens também podermos ter essa compreensão, ajuda nessa espera e ajuda também a ter esperança, não é?
porque também se trata disso, também ter confiança de que se trata de uma fase que ela precisa de ser transitada, né? E ter essa confiança de que essa fase vai cumprir esse ciclo vai ser cumprido e que ter capacidade para esperar nos permite também colher o fruto, não é? Ter o bónus. Sobretudo ter recuperar essa relação e estar presente enquanto par, enquanto símbolo do masculino e do feminino na vida daquela criança. Porque ela vai precisar disso, como nós sabemos, não é? Em todas as fases da sua vida, até se tornar um adulto ou uma adulta independente e autónoma. Eu gostei muito de ouvir esta última fala. Claro, gostei de ouvir as falas sempre do Rinaldo e da Renata, sobretudo neste aspecto da influência hormonal no funcionamento do corpo da mulher, sobretudo nesta fase do nascimento e do pós-nascimento do bebê. Ter essa capacidade de esperar e de permanecer também nos traz a nós homens uma grande aprendizagem, sobretudo para aqueles que lidam menos bem com a incerteza, não é? Ter essa capacidade e ver o benefício que ter essa capacidade de esperar traz, quer à relação, quer ao bebê, traz-nos uma sabedoria que nos permite também e que nos dá uma capacidade de lidar melhor com essa incerteza. Nós conversávamos nos dias anteriores, não é? A nossa conversa de hoje, eu comentava que tipicamente no mundo empresarial, uma mulher que se aventure no mundo empresarial, o seu temperamento feminino e a sua maior capacidade de lidar com a incerteza, lhe dava maiores possibilidades dela ser bem-sucedida, não é? Sobretudo por ter essa capacidade e também por ter uma intuição em geral mais apurada, lhe permitia lidar com essa incerteza. Então, para os homens que querem também ter sucesso no mundo empresarial, aprendam a lidar com a incerteza melhor. Nós levamos já cerca de 1h10. Não sei se queres, Rinaldo, ir encaminhando para o encerramento ou quem sabe talvez abordar mais uma questão ou algum tema que possa surgir. Não sei se temos perguntas aqui no nosso... Estou a olhar aqui para o lado porque eu consegui no computador ver aqui as pessoas que estão connosco e estou a ver se encontro aqui alguma pergunta. Temos aqui a Janaína a dizer, se eu tivesse ouvido tudo isso antes, seria maravilhoso. É verdade, Janaína, mas está a ouvir agora, fique com o máximo de informação e que lhe seja útil. Aquilo que escutou, que fizer sentido para si, guarde. O resto não deite fora. Deixe ficar armazenado, porque quem sabe mais à frente pode ser útil. Marco, vamos fazer uma rodada final, né? Para também não ficar muito longo e Renata poder também fazer as considerações assim finais. Eu saudar aqui, entrou aqui Andinho, grande forrozeiro, Tônio Luna, grande amigo, Felipe entrou aqui, que bom. Eu queria comentar, adorei a fala de vocês e, de fato, hoje a gente tem muito mais conteúdo, né? Tem tanto conteúdo. O que eu reforço aqui é que os pais possam buscar esse conteúdo de maneira compartilhada, não é, né? Junto, porque aí o aprendizado é junto também, né? Renata falou uma coisa aqui que eu acho fantástico. Você, né, de que o mesmo hormônio que está presente no sexo está presente na amamentação. E isso confirma um pouco uma sensação que eu, às vezes, via, né, a mãe do meu filho amamentando ele, e ela num estado de êxtase ali, né, eu digo isso porque, assim, né, tem ônus, sim, em noites mal dormidas, mas tem bônus. Provavelmente eram orgasmos múltiplos durante um bom tempo ali, né, e nós homens olhando ali, encantados com aquela interação de olhares. E é como se fosse um campo magnético. Então, assim, né, eu acho que isso dá um pouco a dimensão dessa troca,
né? Que tem muito ônus. Você abre mão de sair à noite, você abre mão, às vezes, da sua carreira. E aí, uma coisa também que Renata comentou, que foi o que me surpreendeu mais, saber que esse processo pode durar mais tempo, e às vezes dura 2 anos. Né? No caso do meu filho, a gente fez um acordo onde ele ia ficar 1 ano sem trabalhar, para poder estar ali entregue a esse processo da maternidade. Mas o conflito se deu justamente quando existia um combinado dela voltar ao mercado, voltar a trabalhar, e aí foi difícil. Foi aí que foi, né? Então e aí eu fico vendo, né, a licença maternidade é de 4 meses. Como é difícil para essa mãe, né? Uma mãe consciente, que teve participação ali junto do pai, da gestação, que viveu esse processo da maneira o mais inteira juntos, saudando Manuela também aí, e de repente, com 4 meses, ela tem que voltar a trabalhar, muitas vezes, num horário de 9 às 6, mais o deslocamento, quer dizer, difícil, né? Difícil mesmo, né? E aí, para terminar, eu acho que eu queria de novo falar um pouco, se a gente imagina o quanto intenso foi essa relação, imaginar aqui um pai e uma mãe conscientes, que viveram o processo, que acompanharam junto, que saborearam o ônus, mas também o bônus da chegada dessa criança, com todos os conflitos e tal, né? Como é difícil essa despedida na hora que ele principalmente começa a crescer, porque aí volta a dizer, Tônio entrou aqui, Tônio também psicanalista, terapeuta haitiano, né? E a gente sabe como essa criança, principalmente quando ela é acolhida, quando essa paternidade, essa parentalidade ela é vivida, essa criança, somente no caso da mãe, mas dos dois, ela ocupa esse lugar de um vazio que todos nós temos, né? E a gente tem isso, o ser humano tem isso, todos nós temos, né? E, de repente, aquela criança, pelo bônus, mas também pelo ônus, não dá tempo nem da gente olhar para esse vazio. E aí chega uma hora que essa criança vira um adolescente e ela fala assim, eu quero sair daqui, quero viver minha vida. E aí, os pais, e ainda é mais difícil para essa mãe, que amamentou, que pariu, que viveu esses orgasmos da amamentação, viveu essa... Como é difícil, porque aí você, muitas vezes, mas é a mãe e o pai também, você, para abrir mão, para se despedir daquela criança que depende de você, que ocupa esse lugar, você também é obrigado a encarar isso que muitas vezes é muito dolorido para todos nós, né? Então, a gente enquanto pai e mãe, está ciente de que a gente, não deixando esse filho e essa filha seguir, a gente está criando um ônus para esse adolescente, né? E às vezes a gente coloca esse filho e essa filha num lugar, e é inconsciente, claro, nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso conscientemente. Mas eu acho que é importante a gente entender que a partir de um certo momento a gente tem que olhar para os nossos vazios, para a nossa solidão, e se despedir desse filho e fazer terapia, enfim, yoga, caminhar na praia, arrumar, enfim, né? Dançar forró, fazer outras coisas, para não deixar que muitas vezes, inadvertidamente, esse filho ocupe uma dor nossa, e isso vai ter consequências muito ruins para todos. Quando conseguimos fazer esse movimento... Passo para a Renata. Oi, Marco? Não, a Leila eu estava só... Leila, grande amiga terapeuta também junguiana. Fala, Marco, desculpa. É verdade. Não, só complementar, dizer que quando conseguimos fazer esse movimento é tão bom voltar a ter os nossos interesses, voltar, não é? Ou seja, não pôr esse peso em cima do nosso filho ou da nossa filha. Os momentos que nós tivemos juntos, seja fosse em formação, fosse noutras ocasiões, foram tão agradáveis. Isso também tem esse papel, porque o nosso filho precisa desse movimento, ou a nossa filha, e sobretudo nós os pais também, ter essa capacidade, ter essa coragem e confiar que esse é o caminho certo. Com certeza.
né? Assim, eu vi a Jana aqui também, querida, que foi minha aluna. Não é fácil, porque é esse vazio que nos move, né? E ao mesmo tempo, preencher o vazio com um filho é algo muito delicado e sutilmente perigoso. Porque é a forma como a gente também deixa de olhar pra gente, né? E aí fica que fica quentinho, né? Porque é igual aquela pecinha de Lego que encaixa com outra e de repente parece que você não tem mais buraco. E aí quando o outro sai, parece que criou um buraco, mas não criou, ele estava ali o tempo inteiro. Só estava preenchido pela outra pecinha, né? Então, às vezes, a gente não se relaciona. Eu brinco que a gente fica brincando de Lego, colocando pessoas para preencher os nossos buracos internos, para que a gente não entre em contato com eles, né? E aí, esse distanciamento, ele é super importante, só que vai vir essa sensação desconfortável. Isso em todas as relações que a gente faz dessa forma. Mas principalmente quando é um filho, porque o filho demanda muito dos pais, né? Então, os pais se ocupam muito realmente com essa criança. E aí eu volto para a definição de parentalidade, que é o desenvolvimento do papel de pai e mãe. Pai e mãe é um papel, é uma tarefa, não é uma identidade. Quando a gente se identifica demais com um papel, isso pode acontecer com outras profissões também, a gente esquece quem a gente é. E aí, a hora que você perde esse cargo, parece que sua vida acabou, né? Só que nós somos seres independente do cargo que a gente ocupa, do papel que a gente ocupa. Durante a nossa existência, vamos ocupar muitos cargos, muitos papéis, né? E quem eu sou, independente do cargo, do papel, da função, da tarefa, né? E o adolescente, ele precisa transgredir aos pais para fazer o processo de individuação, que na antroposofia, com 21 anos, é a instauração. Então, quando você consegue olhar para ele, e você ser você, e eles são eles. Mas para isso eu preciso quebrar um pouco essa imagem endeusada deles, porque senão eu vou ter que ser a extensão deles. Ou pior, a extensão do vazio deles, né? E por isso que nos contos de fada, que geralmente eles marcam essa transição, então se a gente pensar nos contos de fadas que tem a menina principalmente, né? Porque é muito dentro do personagem, é sempre a Cinderela, a Branca de Neve, a Bela Adormecida. Todas essas passam pela adolescência. E o que acontece com os pais delas? Morrem ou a mãe vira madrasta. Então, é um simbolismo, não que tenha que, não é matar de jeito nenhum, mas é um simbolismo para conseguir se desidentificar, para conseguir encontrar o próprio eu. É difícil para os pais, mas sustentem um pouquinho. Eles amam vocês mais do que tudo nesse mundo e eles não vão deixar de amar vocês. É só um processo natural de encontrar quem eles são. Muito bem. Eu queria só fazer um comentário sobre o que a Renata falou, que é uma fala daquela Vera Iaconelli, que escreve na Folha, que é psicanalista, que eu gosto muito, que ela fala que, assim, tamanho do desafio dos pais, né? Quando criança, é isso que ela falou, eles dependem tanto da gente que tem que estar ali dedicado, porque eles estão rendidos. No dia que eles vão crescendo, e quando adolescentes, o grande desafio é a gente trabalhar com esse acolhimento, mas com esse contorno, e esse contorno no sentido de
criar um ambiente seguro para que eles nos odeiem. Isso é Nossa. forte, né? Porque às vezes fala assim, vou deixar ele crescer, então abro mão, deixa agora com ele, vai viver na vida. Mais ou menos. Não, mas... né? Eu acho que o acolhimento e o contorno estão presentes sempre no papel de pai. Pode ter 6 meses, 6 anos, 60 anos, estiver morando na casa dos pais, é pai. Né? E aí o pai manda, né? A mãe manda, são maiores. Né? Então, eu acho interessante essa fala para quem tem adolescente. Sustente também a raiva do filho. Sustente o ódio do filho, às vezes, quando você desliga a internet da casa, pega o celular e diz, olha, aqui as regras são do pai e da mãe. Né? E, para finalizar, assim, também mando nós pais, nós mães, quando a gente não dá conta, quando a gente coloca os filhos também para ocupar o nosso vazio, também sem estresse, né? Vamos combinar, sem excesso de culpa, excesso de exigência, cabe a eles romper. Né? Se a gente está colocando o filhinho da mamãe, aquela mamãe que não dá conta e tal, está super protegendo, tudo bem, toma consciência, vai fazendo esse processo, mas também é papel deles, e eles vão conseguir. Se eles são saudáveis, eles vão dar a volta, né? E aí o importante é a gente ter essa consciência de que isso é saudável. Saudável para eles, saudável para a gente também. Com certeza. Muito bom, Rinaldo. Marco, despedida. Quer falar alguma coisa, Marco? Não sei, cortei também, entrei na tua frente. Não, tranquilo, sim. Não, a última vez que falei, já estava em jeito de encerramento, mas sim, confiar que os nossos filhos têm essa capacidade, eles vão seguramente ser bem-sucedidos. E nós também, por vezes, como tu comentavas agora, por vezes, quando eu preciso de colocar um limite, eu já coloco esse limite. E quando olho para o lado, eu já vou a sorrir, porque eu já sei que esse limite não vai ser cumprido. E já o faço com um sorriso, e até quando isso acontece, quando eu estou com a Sara, que é a minha companheira, já olhamos um para o outro sabendo que há uma forte probabilidade de que esse limite não seja cumprido. Fazer esse equilíbrio entre os limites que têm que ser cumpridos e os que nós sabemos que vão ser passados, também é um exercício interessante de fazer. Mas, sobretudo, eu acredito que tendo em conta 3 aspectos que nós creio que podemos sempre ter em conta, podemos levar essa tarefa, entre aspas, com mais leveza. Um deles é a generosidade, sermos generosos connosco e também com aqueles que estão à nossa volta. Ser generoso comigo é aquilo que tu falaste, Rinaldo, é não ter grande sentimento de culpa se algo em algum momento não correu da forma como eu esperava ou como eu pensava que devia de ser. E isso também ter essa generosidade comigo mesmo. E claro, se eu tenho essa generosidade comigo, porque não tê-la também com aqueles que estão à minha volta, também relevando alguma coisa que possa não ter corrido bem. Depois, por outro lado, é contenção, é eu ter essa contenção que falava a Renata e que tu também falaste, Rinaldo, de não ceder ao primeiro impulso, não é? Quando eu vejo um filho a cair, a tropeçar ou a ter algum erro, não ceder a esse impulso de ir logo a correr ajudar. Então, ter essa contenção e, sobretudo, ter muita paciência, não é? Há aquela frase, Deus dá-me paciência porque se me deres força, eu não sei o que faço. Então, ter essa paciência, ter essa paciência comigo, ter essa paciência com aqueles que estão ao meu redor, acho que é fundamental e, sobretudo, quando nós vivemos nesta parceria, é mais fácil. É mais fácil, o caminho torna-se mais leve e é mais agradável de ser vivido. E, sobretudo, com amor e com humor, que eu gosto muito das 2 palavras, porque elas quase soam a mesma coisa. Mas com amor e com humor. O humor ajuda muito. Maravilhoso. Muito bom. E finalizando, quero
agradecer, né, da minha parte. Assim, eu quero agradecer muito o convite por essa troca tão linda e essa generosidade que o Marco trouxe, né, também trazê-la para os nossos pais, né, que também foi difícil para eles, que eles também passaram por tudo isso. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu compreendo esses lugares, eu vejo, ai, como foi difícil para eles também. Tudo bem se não foi perfeito em vários momentos, tudo bem se teve aquela falta aqui. E quando eu me vejo fisgada por alguma exigência, eu falo, tudo bem, sabe? E aprendo com isso, e isso vai trazendo essa generosidade para a gente em todos os âmbitos também, né? Muito bem. Terminamos então mais uma live. Agradecer aí especialmente para Renata, nossa convidada, querida amiga, todo mundo que passou por aqui, né, Marco? Eu sou péssimo de ler esses nomezinhos, ainda bem que o Marco leu aí um comentário, mas Sim, vai ficar gravado aqui no Instagram. Oi, Marco. eu fui procurando seguir aqui se havia alguma pergunta ou algum comentário e sim, tivemos o privilégio de ter tantas pessoas aqui, algumas ficaram mais um pouquinho, outras não, mas uma alegria, um privilégio e um agradecimento muito grande a todos os que nos estiveram a ver e a ouvir. Vai ficar gravado. Continua, Rinaldo, sim. Vai ficar gravado, seguimos juntos, aprendendo, trocando experiências, aflições e recomendando muito aí o trabalho da Renata, é um trabalho muito bacana nessa parte de aleitamento, nutrição. É isso. Então, tá Muito bom, obrigado. Muito obrigado, Renata. Foi um prazer. Obrigada, prazer enorme para mim também. Tchau, gente. Até um trabalho lindo de vocês. Até um encontro presencial. Manuela, abraço também, todo mundo que passou por aqui. Vou fechar, então.